Provas ilícitas por derivação são aquelas ilícitas em si mesma. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fabiana Lima, perita judicial, e hoje iremos ter uma conversa sobre provas ilícitas por derivação e provas emprestadas. Mas antes de irmos para o tema, já se inscreva aqui no meu canal, curte, compartilhe nas suas redes sociais. Provas ilícitas por derivação são aquelas ilícitas em si mesma, mas produzida a partir de uma ilegalmente obtida. Meio confuso, né? Vocês já ouviram falar sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada? Não, né? Então eu vou explicar detalhadamente. Tais provas não poderão ser aceitas no processo, nem muito menos produzidas qualquer efeitos, uma vez que estão contaminadas desde a sua origem pelo vício da ilicitude. Por exemplo, a polícia, ela intercepta ilegalmente uma carta. Através dela, descobre objetos de origem criminosa. E assim, causa a busca e apreensão realizada também é ilegal. Embora a Constituição, a nossa Carta Magna, não tenha se referido expressamente à inadmissibilidade dessas provas, que são ilícitas. Porém, podemos observar na Lei 11.690 de 2008, que foi alterada pelo CPP, que estabeleceu no seu artigo 157, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, também estabelece que não serão aceitas no processo as provas ilícitas por derivação. E ademais, no Código de Processo Penal, no artigo 573, no parágrafo 1º, dispõe que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam, ou seja, consequência. Então, desta forma, sendo reconhecida a ilicitude da prova, as outras que provierem dela são consideradas ilícitas e, portanto, devem ser anuladas. Vocês conseguiram entender? Então, podemos dizer que, todavia, o texto legal ele faz uma ressalva quanto à inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação, estabelecendo que deverá existir uma relação causal entre a prova ilícita e a tida como derivada. É interessante, né, pessoal? Então, nós devemos observar, o operador do direito, ele deve observar essa situação. Então, podemos dizer que, deste modo, não poderá ser considerada ilícita a prova derivada. Foi obtida por fonte autônoma, independente da prova ilícita, bem como aquela que seria inevitavelmente conseguida de forma. Assim, esta prova, sendo obtida por fonte independente, será plenamente válida e não pode ser taxada de ilícita. Estabelece também o artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que são também inadmissíveis as provas derivadas de ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo da causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, podemos dizer que esse dispositivo estabelece que, se a prova derivada provier de fonte independente, ou seja,
se não houver o nexo de causalidade entre sua produção e a prova ilícita, não restará contaminada, podendo ser utilizada no processo como prova legal. É completamente considerada fonte independente aquela prova que seria produzida de qualquer jeito e que levaria à descoberta da mesma formação. Podemos verificar no artigo 157, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, isto é, aquela que por si só possa ser, que seja capaz de conduzir ao fato, ao objeto da prova, por intermédio dos procedimentos próprios de investigação, caso haja o reconhecimento da existência nos autos do processo de uma prova obtida por meio ilícito, será determinado pelo juiz o seu desentranhamento. Palavrinha estranha, né? O que seria desentranhamento? O que é desentranhar do processo? Você vai retirar ali do processo. Então, após a preclusão da decisão, caberá ao juiz determinar sua inutilização, podendo as partes acompanhar esse procedimento, conforme o artigo 157, parágrafo 4º. Então, segundo a doutrina, uma interpretação constitucional, essas provas ilícitas que constituam o objeto que pertença legitimamente a alguém, ou que por si só constituam o corpo de delito, não poderão ser destruídas. Nós vamos falar agora sobre o tema provas emprestadas. É aquela que, produzida em determinado processo e a ele se destina, é transportada por translado, certidão ou outro meio autenticador, para gerar efeitos como prova em um outro processo. Portanto, trata-se de uma prova já produzida juridicamente que será utilizada em outro processo. Vocês entenderam? Calma aí. A prova emprestada, ela passa a constituir mera prova documental no novo processo, para onde foi transportada, embora originariamente fosse prova testemunhal ou pericial, e tem o mesmo valor probatório da prova originariamente produzida. Contudo, em observância às garantias constitucionais, para que a prova emprestada seja validamente admitida, é necessário que tenha sido produzida em processo anterior formado pelas mesmas partes, ou pelo menos que aquela quem se deseja fazer valer a prova tenha configurado como parte. Além disto, ante as exigências do contraditório e da ampla defesa, não se admite prova emprestada quando transplantada de inquérito policial. Então, pessoal, vocês entenderam os dois temas abordados neste item? Se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, deixe os comentários. E até mais!